dançando, deixa o nosso amor florar. E aí, galerinha, beleza? É nesse clima aqui que a gente começa a aula de hoje falando sobre geradores elétricos, né? Eu tenho certeza que você lembra lá dos componentes do circuito elétrico, o tal do gerador, certo? E eu já adiantei para vocês que esse tal do gerador é aquele dispositivo que vai criar, né, assim, a tensão elétrica. Mas como é que ele faz isso? A gente vai já ver. Vamos para o conceito teórico de gerador. Gerador elétrico, como o próprio nome diz, ele está gerando, ele está criando, certo? Então, gerador elétrico é um dispositivo que pega energia mecânica, que pega qualquer energia mecânica e transforma em energia elétrica, certo? Então, um gerador é aquele dispositivo que pega energia mecânica e converte em energia elétrica, certo? Isso lá no princípio da conservação da energia mecânica eu já adiantei também, lá no primeiro ano. Não sei se vocês lembram, nada. Vocês são um monte de esquecido, né? Eu que estou aqui com meus plenos 15 anos de idade, eu lembro de tudo, eu lembro até o que eu fiz ontem. Mas vamos lá. Gerador é aquilo que pega energia mecânica e converte em energia elétrica. Então, como exemplo, né, eu posso citar a vocês aqui, deixa eu só apagar aqui. Como exemplo, a gente pode dizer aqui que a gente tem a energia eólica, a energia luminosa, a energia da água, né? Energia, eu não sei o nome, energia da água, que vem da água, né? Da força das águas, certo, pessoal? Então a gente tem vários exemplos de geradores, né? Que pegam energia de uma forma e transformam em elétrica. Ó, a gente tem vários tipos, certo? O princípio básico é esse. Ele pega a energia mecânica, o movimento daquelas coisas e transforma em eletricidade. Mas vamos lá para o que interessa. Os geradores elétricos, todo gerador elétrico, ele é regido por uma equação, certo? Você lembra do começo dessa aula e de outras que eu disse que a função de um gerador é criar a DDP? Então vamos lá. A equação do gerador é o seguinte: a DDP criada, né? O U, deixa eu botar aqui de preto para ficar mais bonito, certo? A DDP criada, ele é a força eletromotriz, né? Esse é aqui minúsculo, menos a resistência interna, certo? Essa daqui, pessoal, ela é a equação do gerador, né? Aqui é a DDP em volts. Aqui é a força eletromotriz, que a gente chama de FEM, também em volts. Aqui a resistência do material em ohm, a resistência interna, né? A resistência do material, a resistência interna do gerador em ohms. E aqui é a corrente elétrica em ampere. Ok, pessoal? Mas aí você vem e me pergunta, Rosenberg, o que é essa força eletromotriz? O que é esse FEM? O que é essa força eletromotriz? Pessoal, a força eletromotriz é toda, né, como vou dizer assim, todos os volts produzidos num gerador. Não entendi, professor. Entendo só uma coisa. O que a gente chama de DDP, na realidade, né, a diferença de potencial, lá no gerador, essa DDP, o gerador ele vai produzir uma tensão que é acima da expectativa. Como assim? Por quê, né? Como assim e por quê? O motivo é porque se não fizer isso, se, por exemplo, uma pilha elétrica usa energia química e transforma em energia elétrica. Então, portanto, a pilha é um gerador elétrico.
Todo mundo sabe que a pilhazinha comum ela é de 1,5 V. Só que a FEM, a força eletromotriz, tem que ser acima de 1,5 V, certo? Por quê? Porque a resistência interna dos materiais vão estar tirando essa voltagem até sobrar 1,5 V. Então é basicamente assim que funciona a equação de um gerador, certo? E pensando nessa perca, né, que é a resistência elétrica oferecida pelos mecanismos internos de um gerador elétrico, que a gente também tem como calcular a potência útil de um gerador, certo? Tem como a gente calcular o rendimento de um gerador em porcentagem, certo? O rendimento, pessoal, de um gerador, vamos chamar rendimento de N, geralmente ele é chamado de N mesmo, rendimento, e esse N, ele é a DDP, que é a tensão útil, dividido pela força eletromotriz, certo? A gente tem o rendimento do gerador. Para calcular esse rendimento em percentual, né, em porcento, é só pegar o quociente dessa divisão e multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Muito simples, pessoal. Agora é só a gente resolver a atividadezinha a respeito sobre os geradores elétricos. Boa sorte e até lá. E a gente finaliza aqui com essa aula sobre geradores, o assunto de eletrodinâmica, ok?